Bom, hoje a gente vai começar a aprender algumas frases simples em japonês. E para aprender isso, a gente vai precisar aprender dois conceitos. O primeiro vai ser o conceito de partícula. E o que é partícula? Partícula é algo que existe na língua japonesa, é uma estrutura que organiza a língua. Não tem uma estrutura muito parecida com isso em português, mas a gente pode usar como exemplo a letra E. Por exemplo, a letra E sozinha não tem significado nenhum. Mas se eu escrever uma frase lápis, caneta, não vai fazer sentido. Mas eu coloco lápis e caneta, vai fazer sentido, vai dar essa ideia de conjunção. Por exemplo, se eu falo João estudante, não faz sentido. Mas se eu falo João é estudante, aí já vai fazer sentido. Então, partícula em japonês é uma letra, que sozinha não tem significado nenhum. Mas quando colocada em duas palavras, ela cria uma relação entre as palavras e dá sentido à frase. A partícula que a gente vai precisar aprender hoje vai ser a partícula wa. Se escreve com a letra Ra, mas se lê o A quando ela se transforma em partícula. E essa partícula ela vai indicar qual é o tópico central da minha frase. Por exemplo, se eu digo alguma coisa, o A, e continuo a frase, eu estou dizendo que toda aquela frase é uma declaração sobre aquela coisa. Aí a gente vai ver algumas palavras hoje que não é necessário saber o significado, só vou mostrar para a gente aprender um pouco mais sobre a estrutura de uma frase simples. E o segundo conceito que a gente precisa aprender é des. É uma palavra que é colocada no final de uma afirmação. Ela indica que aquela frase é uma afirmação, só isso. Ela não tem uma tradução. Aí você vai escrever ela com T, a letra T, só que flexionada para ficar D. Vai ficar des. D-S-U, des. Então, bom, uma frase simples é você se apresentar. Falar para a pessoa, eu sou fulano. Por exemplo, no meu caso, eu vou falar, eu sou Emanuel. Eu digo, watashi wa Emanuel desu. O jeito de eu escrever meu nome em katakana, porque em katakana você escreve mais próximo de como se pronuncia, pode mudar. Por exemplo, se você for ler Emanuel na Bíblia, vai estar escrito de um jeito diferente, mas já é por outra questão. Mas igual, se você for escrever seu nome em katakana, você vai escrever do jeito mais próximo da pronúncia. Aí você pode olhar as letras em katakana e tentar montar seu nome, ou você pode pesquisar mesmo como se escreve seu nome em japonês. Mas aí, na minha frase eu disse, watashi wa Emanuel desu. Eu disse, watashi significa eu. Esse wa indica que sobre eu vou fazer uma declaração. Qual é essa declaração? Emanuel desu. Eu estou afirmando que eu sou Emanuel. Só que isso não serve só para nomes. Também posso falar sobre uma função que eu exerço ou alguma coisa do tipo. Por exemplo, se eu digo que eu sou estudante, watashi wa gakusei desu. Eu disse eu, watashi wa, em relação a eu, gakusei, estudante. E isso não serve só para pessoas também. Por exemplo, se eu pego meu lápis aqui, eu digo enpitsu wa kuroi desu. Eu digo que o lápis é preto. Enpitsu, lápis. Wa, em relação ao lápis, que ele é kuroi desu, preto. Bom, mas também serve para você falar sobre o dia, você vai falar sobre vários tópicos. Quando você vê alguma palavra e esse wa depois, já indica que o tópico principal daquela frase é aquela palavra. É uma declaração sobre aquela palavra. E o des. O des, no japonês, você vai ter jeitos formais e informais de dizer muitas palavras. Igual no português, que a gente fala português coloquial. Aí, por exemplo, você tem o des, só que tem uma forma dele que é muito informal, que é da. Vai ser muito comum em animes, em mangás. Por exemplo, quando o Pen de Soraya Villa, o Naruto aparece lá. Eu fico curioso para saber quem tinha aparecido. Aí o personagem só diz Naruto, da. Que ele diz Naruto e o da afirmando, ou seja, é o Naruto. Só isso. Aí, mas, por exemplo, se você for ler uma Bíblia, já vai ter uma escrita mais formal. Vai usar, em vez do des, vai usar dearu. Então, todos eles, o da, des, dearu, todos carregam o mesmo sentido, isso é uma afirmação. Só que são níveis de formalidade diferentes. Por exemplo, em Êxodo 6, 2, Moisés vai se queixar para Deus, aí Deus responde ele, eu sou o Senhor. Aí Deus fala, watashi wa shu dearu. Esse shu, Senhor, o watashi a gente já falou que significa eu, esse dearu é um jeito formal de afirmar alguma coisa. Acho só isso. E no próximo vídeo, a gente vai ver sobre a partícula no, que é uma partícula interessante, já vai dar para a gente juntar ela com a partícula
e fazer umas frases um pouco mais, desenvolver um pouco mais das frases.